Queridos, tudo bem? Eu espero que você, sua casa, como sempre, é o que eu desejo e oro, você e sua família, todos estejam bem, debaixo das potentes mãos do Senhor. Estamos aqui nos reunindo mais uma vez para essa escola bíblica dominical abençoada, onde nós iremos estudar a palavra de Deus, dar prosseguimento, dar continuidade às lições dessa revista desse trimestre, que é o segundo trimestre do mês de 2020, onde nós estamos estudando sobre a eclesiologia, o mistério de Deus manifesto através da igreja, a formação da igreja. E o apóstolo Paulo, ele aí como um grande homem de Deus, um grande sábio, ele é muito usado por Deus nas suas emissivas, nas suas epístolas, e a principal delas, quando se fala do assunto de doutrina da igreja, é a carta que ele escreveu aos Efésios. Aos irmãos de Éfeso, quando ele escreveu, ele foi categórico quando falou da formação da igreja. E nós iremos estudar hoje a lição de número 2, que traz por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário está no capítulo 1 de Efésios, aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática é, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para desfrutarmos das bênçãos espirituais. Então, eu vou ler tópico por tópico, os subtópicos, cada ponto. Então, essa aqui não é apenas uma pré-aula como costumamos fazer em nosso canal. Aqui é uma aula completa da escola bíblica e servirá também para os professores como uma pré-aula, como uma base, um auxílio para você, professor. Mas aqui nós queremos juntos, você abre sua Bíblia, você que tem a revista da Escola Dominical, abre na lição de número 2 e nós vamos estudar, desfrutar desse momento com a Palavra de Deus, eu aprendendo, você aprendendo, nós juntos aqui aprendendo a Palavra de Deus, mergulhando nesse santo livro. Antes de dar prosseguimento, eu peço que você se inscreva, você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, é muito importante para a divulgação desta obra, para que esse canal cresça, que você não só divulgue, compartilhe também nas suas redes sociais, o endereço deste canal é importante, para que as pessoas saibam o endereço dessa bênção. E também você deixa o seu like, deixa o joinha, aqui desse lado deixa o seu joinha, mostrando que você tem gostado, não só dessa aula, como também de tudo que está passando nesse canal. E você apertando o sininho, você vai estar por dentro de todas as notificações. Gostaria de ler agora o texto que é indicado aqui como leitura bíblica em classe. O texto que nós vamos ler é Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 3, 4, depois do versículo 9 ao versículo 14. Vamos lá? Está escrito assim na palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor
da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Esse aqui, que é um dos louvores mais lindos, quando se fala em louvor teológico, é um dos louvores mais lindos executado pelo apóstolo Paulo. Nós costumamos aqui, quando ler a Bíblia, nós lemos, definimos em capítulo e em versículo, mas a gente sabe que até os séculos aí, o século 14 e 15, né, a partir do século 14 e 15 que a gente tem essa divisão, mas bem antes disso aí, a igreja primitiva não tinha capítulos e versículos, ela lia um texto e lia como se fosse uma carta. E neste aqui, que é um hino de louvor, de gratidão pela bondade de Deus, esse aqui, que fala da bondade ativa de Deus nesse louvor, que é um louvor teológico, aqui é uma sentença de 202 palavras, é como se fosse uma frase poética. E dentro desta frase, desta palavra, aqui é a composição do louvor teológico mais lindo. Aqui, segundo alguns teólogos, estão as verdades a respeito da igreja e da obra de Cristo, que compõem uma frase magnífica. E nós vamos estudar a respeito desse louvor aqui, que é o louvor que Paulo compõe para Deus, e dentro desse louvor, dessa doxologia, nós vamos estudar 3 tópicos e alguns subtópicos. A introdução desta lição diz-nos assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Para isso que a carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos passados, desde muito tempo. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. A verdade é que, em suma, o que essa introdução ela quer mostrar, que a obra de Deus aqui executada, e Paulo revela alguns detalhes desta obra, nos mostra, por exemplo, 3 pontos importantes. Primeiro, Deus, ele gerou o homem, aí o diabo, através do pecado, degenerou o homem e a humanidade. Aí Deus agora tinha um plano de regenerar. Deus gerou, o diabo, através do pecado, degenerou, e Deus agora, pela sua obra, pelo seu plano, e agora regenerar. Como? Através de Cristo. Deus, ele arquitetou, planejou uma obra para que o seu Filho executasse e o seu Espírito Santo a colocasse, a gravasse, a divulgasse e levasse a cada pessoa, a cada coração. Então, enquanto um planejou ou arquitetou, o outro executou e o outro levou essa execução, abrangendo toda a humanidade, independente de homens que sejam de povos, tribos, línguas, nações e etnias diferentes. O primeiro ponto diz assim: nova posição em Cristo. Que posição é essa? Nós vamos estudar a respeito dessa posição, se é ou não geográfica e como entender. Diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Paulo diz: isso não vem de vós. Nós vamos estudar lá para frente. É dom de Deus, porque não é por uma meritocracia, não é por méritos do homem, mas foi um dom de Deus. Diz assim: a doxologia, ou seja, a adoração perfeita ou um tipo de louvor, essa doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, que é o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, conforme falamos na introdução, que é dentro dessa sentença de 202 palavras. Diz assim, do versículo 13 ao 14,
Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então o apóstolo lhe dá sequência até o versículo 14 por meio de uma maravilhosa ou maravilhoso atributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. E aqui não se restringe à bênção material, aqui são bênçãos espirituais. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele o qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Então aqui não era apenas nessa doxologia, não era apenas um louvor, e além de louvor para a esfera da adoração. E qual seria a diferença dos dois? Por exemplo, um louvor, a Bíblia diz que nos céus a igreja, nas bodas do Cordeiro, receberá de Deus um louvor. Deus não adora ninguém, então a igreja não será adorada, mas ela receberá um louvor. O que seria um louvor? Louvor é elogio. Todas as vezes que ele diz que vai louvar a Deus, você vai elogiar a Deus. Então, por exemplo, se eu louvo a minha esposa, eu estou falando que elogio a minha esposa. Então, se elogio a minha filha, estou louvando a minha filha por um ato, ou elogiando ela por um ato, algo que ela fez. Então, o louvor ou o elogio está voltado em algo que alguém faz. Por exemplo, se você fez, você é elogiado. Se você não fez, você não é elogiado. Então, o elogio ele está relacionado a algo que foi feito. Quando você louva a Deus, você está agradecendo ou elogiando a Deus por algo bom que Ele fez por você. Agora, a esfera da adoração vai muito mais além. A adoração não está ligado ao que se faz, mas o que a pessoa é. Ou seja, a adoração não depende se Deus faz ou se Ele deixa de fazer, mas se atribui a Deus gratidão por aquilo que Ele é. Se Ele faz, se Ele não faz. Se Ele opera, se Ele não opera. Se Ele constrói, se Ele não constrói. Se Ele cura ou se Ele não cura. Quando a pessoa, mesmo assim, continua se derramando diante dEle, prestando gratidão a Ele, isso não é mais um louvor, é uma adoração. E quando se fala em adoração teológica, uma das mais lindas adorações teológicas, sem dúvida nenhuma, é aquela que Paulo, ele também como um grande poeta, ele escreve em Romanos capítulo 11, versículo 33, 34, 35, e ele começa depois do versículo 35, ele continua e diz assim: ó profundidade e riqueza tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem, ele faz uma pergunta, e é uma pergunta retórica, quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E como toda adoração termina em louvor e gratidão, ele diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele. Isso é interessante. Isso aqui amarra o rodapé de todo tipo de adoração. Porque dele, por ele e para ele. Independente se ele faça ou não, porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas, e todas é uma palavra inclusiva, nada fica de fora. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Amém. Tal como ele escreveu em Romanos, aqui também, aos Efésios, dentro dessa doxologia, deste louvor teológico, desta profunda adoração, ele termina dizendo que ele é bendito e mostra que ele, Deus, é bendito e mostra gratidão por tudo que Deus é. O subtópico 2 diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Se são espirituais é porque não são materiais. Aqui não está ligado a um carro novo, a um apartamento, a uma casa de praia, nada disso. A roupas de marca, sapatos de grife, não. Aqui são bênçãos espirituais, mas provenientes dos lugares celestiais. É engraçado que Paulo usa esse termo proveniente em lugares celestiais, e ele usa esse termo 5 vezes só aqui na Epístola aos Efésios.
para mostrar que essas bênçãos não vêm do homem, não têm uma natureza material ou humana. Quando Tiago escreveu a sua carta, no capítulo 1, versículo 17, ele deixa isso muito claro também. Tiago diz, no versículo 17, todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, as bênçãos, se elas são celestiais, ou seja, se vêm de lugares celestiais, é porque vêm do Pai das luzes, ou seja, vêm de Deus, são bênçãos espirituais. Isto vem do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, versículos 3 ao versículo 14, ou seja, dentro daquilo que nós havíamos falado aqui, 202 palavras que compõem essa frase, que não era versículos. Então, essas bênçãos estão divididas em 8 partes. Primeiro, ele elegeu, depois predestinou, depois ele fez agradáveis. Quarto, ele nos remiu. 5, ele nos acolheu. 6, revelou. 7, selou. E no 8º lugar, ele garantiu. Então, esses 8 passos, Deus se dá da seguinte forma: Deus nos elegeu para sermos santos, está no versículo 4. 2, ele nos predestinou para sermos filhos, está no versículo 5. 3, nos fez agradáveis para si, está no versículo 6. 4, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, versículo 7. Agora, 5º lugar, acolheu-nos por sua vontade redentora, isso está do versículo 8 ao 12. 6º ponto, revelou-nos a palavra da verdade, está no versículo 13, parte A. E selou-nos com o Espírito Santo da promessa, agora está no mesmo versículo 13, parte B. E por fim, ainda garantiu a validade da promessa, está no versículo 14. Então, ele prometeu e agora validou esta promessa, garantiu a validade da promessa, autenticou, ratificou. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do seu Filho que a realizou, provém de Deus que planejou, provém do Filho que realizou e provém do Espírito Santo que a garante. Como eu falei, o Pai planejou, arquitetou, o Filho executou e o Espírito Santo a divulgou, a levou, a espalhou e a colocou na vida, nos corações dos homens. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Amém? Então, inúmeras formas de agradecer a Deus é quando você olha, por exemplo, a sua vida pregressa e olha o que você vive hoje. Como era a sua vida de outrora, a sua vida nababesca, a sua vida descompromissada de moralidade e de Deus, não tinha nem amor próprio. E quando eu falo amor próprio, não é um amor narcisista, mas eu falo em amar-se a ponto de preservar a sua vida e a sua saúde. E você gastava tempo e a sua vida em vícios e tantas outras coisas, e a sua vida hoje é completamente transformada. E isso deve-se apenas a Deus. É o motivo de você louvá-lo e agradecer por aquilo que ele é em sua vida. O subtópico 3 diz assim: a nova condição. Redobre a sua atenção. A expressão em Cristo, essa expressão Paulo, ele usa só nessa epístola aos Efésios 36 vezes em Cristo. Agora, além dele usar 36 vezes em Cristo, há outras similaridades quando ele fala, por exemplo, no Senhor, em quem temos, nele. Então, dentro dessa sentença de 202 palavras, que é a sentença dessa condição poética, deste hino teológico, que é dos versículos 3 ao versículo 14, ele usa esse termo, nessa similaridade, por 10 vezes, para ele mostrar a importância do que nós vamos falar agora. Por exemplo,
Significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Por isso que ele não falou, com todo respeito, em Buda, em Maomé, em Confúcio. Ele falou em Cristo, nele, no Senhor, por ele. E essas similaridades mostram que as nossas bênçãos dependem tão somente, exclusivamente de Cristo. Por isso que ele fala em João, lá no capítulo 15, me parece, versículo 2 ou 3, sem mim nada podeis fazer. Então, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Então, inclusive aqui deixa o texto de 2 Coríntios 5,17, que nele nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e nele tudo se fez novo. Ele mudou o sentido da nossa vida. Jesus mudou o rumo da nossa história. Aliás, ele mudou o rumo da história da humanidade. O calendário é dividido antes e depois dele, né? Antes e depois de Cristo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5, versículo 11 ao 15. Deste modo, não andamos mais em trevas. Olha a palavra em de novo. Em trevas, como filho, mas estamos como filhos da luz. Romanos 5, 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, a nossa posição é em Cristo. Então, a palavra em, a gente viu aqui algumas vezes, né? Que não estamos mais em Adão, saímos do mundo onde estávamos em trevas, e hoje estamos em Cristo. Então, essa palavra em é uma preposição que está relacionada à subordinação. E essa preposição, ela faz o ajuntamento de alguns substantivos e também verbos. E aqui em Cristo não é só o substantivo Cristo, como também o verbo vivo logos, estamos em Cristo. Aqui caracteriza-se não só um local geográfico, como se eu dissesse, eu estou em Brasília, eu estou em casa, em é a preposição que aponta para um lugar geográfico. Mas nós estamos só geograficamente em Cristo, na pessoa de Cristo. Mas aqui também, essa preposição, ela aponta para maneira de ser, estado ou modo. Estado, modo ou maneira de ser. Por exemplo, viva em paz, entende? Que aí já é um modo, uma maneira de ser, uma maneira de viver. Então, quando se está em Cristo, é nesta mesma proporção. Ou seja, não é só um local geográfico, estar em Cristo é um modo de viver, é diariamente, 24 horas por dia, está em Cristo. Então, ainda bem que nós estamos em Cristo. Nessa preposição, estamos subordinados a Ele, estamos com a nossa vida fundida, presa nele, ou seja, fazemos um só corpo com Ele. Ele, cabeça, e nós que estamos em Cristo, somos o seu corpo. Vamos agora ao ponto de número 2, ao segundo tema principal desta lição, que é uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é difícil, principalmente você que é jovem, que de repente está me assistindo, ter uma vida cristocêntrica neste mundo. O que seria uma vida cristocêntrica? Seria uma vida cuja o Senhor Jesus, Cristo, é o centro de tudo. Como é difícil ter uma vida cristocêntrica neste mundo. Diz assim, embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados, a remissão dos pecadores, e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Vamos lá. Primeiro, o subtópico diz assim,
a revelação do mistério. Que mistério foi esse? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1, 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Aqui tem algumas referências bíblicas, por exemplo, Romanos 9, 15, 16 e Romanos também 11, 32. Quando se fala em salvação e justificação, como eu falei na aula passada, não existe obra nenhuma semelhante a Romanos. Paulo escreveu 4 obras soteriológicas, 4 cartas que falam sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e entre essas 4, a maior de todas é Romanos. Que se quiser saber mais a respeito, dê uma olhadinha na aula anterior, né, da lição anterior, que inclusive está aí, de repente, na playlist desse canal. Vamos lá. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, fosse o primeiro lugar, tivesse a excelência em tudo. Então, quando aqui tem uma referência de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16 e 20. Também Colossenses 2,9 fala a respeito dessas verdades bíblicas. E a Bíblia diz a partir do versículo 12 de Colossenses, parece que 1,12, 2,12, parece que 1,12 diz que sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E além de todo aquele texto, fala que nele, que todo domínio, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, nele, ele tem a excelência de tudo, a preeminência, ou seja, ele é o primeiro lugar. Por isso que quando ele orou no capítulo 17 de João, ele pediu, né, naquela situação tão difícil, para que o Pai agisse, e o Pai disse, como tenho te glorificado, outra vez te glorificarei. Então a alegria do Pai é glorificar o Filho, e a alegria do Filho é que o Pai seja glorificado. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele glorifica o Pai e o Filho. Essa declaração não tem conotação universalista. Só um pontinho aqui. Universalista essa conotação vem do universalismo. E esse universalismo é uma filosofia religiosa que diz que por Deus ser infinitamente amor, ele não vai condenar nenhum homem. Então, para os universalistas, inferno não existe, o inferno é aqui na Terra. Talvez você já ouviu essa expressão ou alguém falando isso, né? O inferno é aqui, não existe inferno. Existe inferno sim. A Bíblia está repleta de versículos e referências que falam sobre o inferno. Então, nessa cultura universalista diz que a declaração não tem conotação universalista, ou seja, que todos vão ser salvos, que infelizmente nem todos vão ser salvos. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Essa é a ideia, não é que todos serão salvos, mas como Deus planejou. Uma coisa que Deus nunca vai fazer é profanar o sacrifício de Cristo. Se Deus fosse colocar nos céus um homem que teve a oportunidade de conhecer Jesus e a obra do Calvário e mesmo assim o rejeitou, se Deus fosse colocar um homem que rejeitou o sacrifício do seu filho, fosse colocar esse homem no céu, Deus estaria profanando o sacrifício da cruz, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, a obra do Calvário. Deus nunca vai fazer isso. Porque Deus, um dos seus maiores atributos é sem dúvida o amor, mas dos 49 atributos de Deus, o maior de todos eles, sem dúvida nenhuma, é a sua santidade. Então Deus nunca, jamais vai atropelar a sua santidade. E quando se fala em santidade de Deus, você olha para o amor e a justiça. Amor e justiça, justiça e amor. Então, como Deus ama, Deus também é justo.
E dentro dessa justiça, Deus jamais será injusto com a obra que seu Filho fez. Ele nunca vai anular o que Jesus fez no Calvário. Então, todo homem, para chegar aos céus, tem que passar primeiro pela cruz, passar por Jesus, passar pela coroa de espinho, passar pelo Calvário. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: vai sair tudo como Deus planejou. E como Deus planejou? Cristo, a cabeça da igreja, e também a igreja, a cabeça do universo. Cristo, cabeça da igreja e também cabeça do universo. A igreja em Cristo. Como falei aqui do universalismo, o universalismo fala que todas as religiões é a mesma coisa e todos os caminhos levam a Deus. Mas Provérbios, capítulo 14, versículo 22, também capítulo 16, versículo 25, é o mesmo texto que diz assim, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final é morte. Só há um caminho verdadeiro. E você está, de repente, que está me assistindo, já ouviu tantas vezes, né? João 14, 6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que é a solução para tudo, caminho, verdade e vida. Então, a igreja que reconhece Jesus como o caminho, a verdade e a vida, vai triunfar, vai reinar com ele para sempre na eternidade. Então, o plano de Deus culmina nisso. Cristo cabeça, a igreja seu corpo, e ambos sendo cabeça do universo, ou seja, todo o universo subordinado a Cristo, através do conhecimento de Cristo, através da sua igreja, ou pelo conhecimento de Cristo, através da sua igreja. Por isso que ele disse, ide por todo mundo, para a sua igreja divulgar esse conhecimento. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? Aqui a palavra grega para tempo não é cronos, que traz a ideia de cronologia, mas é kairos, que refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos 1:7. Então, me parece que foi Gálatas capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz, cumprindo a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho. Essa plenitude dos tempos é o tempo hábil, é o tempo que teologicamente chamamos de tempo de Deus. Não é o cronos, mas é o kairos. Ambos têm, na verdade, são nomes gregos para a definição de um momento. Só que o momento do cronos é o momento que nós conhecemos de onde adveio as palavras cronograma, cronômetro, cronologia, crônicas. Tudo que o homem consegue cronometrar vem de cronos, que é o tempo calculado pelo homem, que está dividido em milésimos de segundos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, estações, anos, décadas, séculos, milênios, enfim. Isso aí está dentro desse cronos, um tempo que eu posso contar, você pode usar o relógio, o calendário, alguma coisa para contar esse tempo. Agora, o kairos, não. O kairos é outra definição que, segundo os gregos, 400 anos antes de Cristo, que ele usava muito essa palavra kairos, esse kairos simbolizava o seguinte, que dentro do grego existia uma palavra chamada crises, que é a mesma que nós usamos, só que crises com K no grego, não é a nossa crise com C, mas o significado é o mesmo, é que quando os gregos, eles sabiam que para que o kairos acontecesse, era necessário que acontecesse uma crise, ou seja, essa definição era dentro de um consultório médico onde uma pessoa estava prestes a morrer, por exemplo, contextualizando para os dias de hoje, e no momento que aquela pessoa está morrendo, o médico ele tem um tempo hábil para salvar aquela pessoa, por exemplo, comprimindo, fazendo massagem em seu tórax no momento certo, não pode ser nem antes nem depois. E naquele momento, se ele conseguir salvar aquela pessoa teve mais uma oportunidade. Ele chamava aquela oportunidade de kairos, ou seja, uma oportunidade no tempo hábil. Foi um tempo que aquela pessoa ganhou uma nova vida, uma nova chance. Trouxe hoje para o cristianismo, hoje em dia é muito utilizado, e desde épocas antigas, desde a igreja primitiva, essa palavra kairos para mostrar esse tempo hábil, que quando há uma crise, eu não só falo crise financeira,
crises, ou seja, alguma coisa de ruim está prestes a acontecer, mas em vez de acontecer o pior, Deus age na hora certa. Aí é o Kairos. Foi nesse tempo que o mundo parecia perdido, Deus agiu na hora certa, trazendo o seu filho, executando o plano que ele havia arquitetado desde a fundação do mundo. Quando o diabo degenerou, Deus já pensou em regenerar através do seu Filho e a obra do seu Espírito Santo. Glória a Deus. O terceiro subtópico diz assim, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos destinadas aos crentes judeus e gentios. Judeus e gentios. Paulo muda, isso aqui eu quero que você dobre a sua atenção, que é muito interessante. Paulo muda do pronome nós e nós, ele, os judeus. Quando ele fala o nós, Paulo está dizendo nós, os judeus, para também vós. Ou seja, quando nós lemos aqui o texto áureo, Paulo diz assim, no versículo 12, capítulo 1 aos Efésios, versículo 12 diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, entre aspas, nós, ou entre parênteses, judeus, nós judeus, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, se formos ver a história da fundação da igreja desde o dia de Pentecostes, quem reuniu primeiro foi os judeus. Então, quando Paulo fala assim, primeiro nós, aí o versículo 13, Paulo falou, em quem também vós, em quem também, olha só, viu? Ele conseguiu juntar para a nossa compreensão. Antes, Paulo falou em nós, agora ele, os judeus, falava em nós, agora Paulo diz, não é só nós judeus, para o também, ele mudou para o também vós, migrou do nós para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos, ou seja, tanto judeus como não judeus, que é chamado de gentios, são herdeiros da promessa. Ou seja, Paulo, ele pulou do exclusivismo para o inclusivismo. Ou seja, nós, quando eu falo em nós, que é a primeira pessoa do plural, eu falo em algo exclusivo, nosso, nós. Agora, quando eu falo vós ou vosso, já é a segunda pessoa do plural, eu já estou incluindo e não me colocando como exclusivo, mas incluindo outros. Então, Paulo deixou uma linguagem exclusiva para uma linguagem inclusiva, incluindo dentro desse propósito alguém ou pessoas que antes era impensável essa inclusão. E eu quero ler um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, por exemplo, capítulo 11, olha que condição foi essa. Versículo 17, diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, aqui Paulo faz uma linguagem tipológica, nos assegurando que, quando algum dos ramos, ou seja, dos judeus que rejeitaram a mensagem da cruz, vieste para os teus, isso está em João capítulo 1, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a luz esteve no meio dos homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens, ele esteve no meio dos homens, os homens não a recebeu, mas todos quanto recebeu, deu o poder, o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aí nos incluem, aos que creem no seu nome, independente, povos, tribos, línguas e nações. Então, quando o ramo original foi quebrado, não quis a comunhão, não quis Cristo, aí nós que éramos esse zambujeiro bravo, fomos enxertados através de Cristo para participar deste mesmo caule, recebendo esta seiva, recebendo os nutrientes da mesma raiz. Eu não preciso dizer que raiz é essa, né? Ele é a raiz de Davi, a raiz de Judá. Vamos dar prosseguimento à nossa aula e também pré-aula. Então ele deixou essa linguagem exclusiva, só nós judeus. Não, agora não é só nós, é também vós, ou seja, para uma linguagem inclusiva, incluindo pessoas que antes era impensável incluir.
E nesse contexto diz assim, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Está nos versículos 12 e 14 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Isso assinala não somente a adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos e possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Quando Paulo, no Areópago, falou isso, no capítulo 17 de Atos, versículo 28, inclusive está a referência aqui, que diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, você e eu, nada somos, nada fazemos e não existiríamos se não fosse Ele. Essa é a grande realidade de uma vida cristocêntrica, é saber que Cristo é o motivo de você respirar, de você estar de pé, de você estar vivo. Então, levando em consideração os 20 conselhos que Paulo deu aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele diz ali, entre os versículos 17 a 20, ele fala de uma linguagem mais íntima aos seus obreiros e irmãos e seus membros, a igreja que eu conhecia. Ele fala assim, orai sem cessar, mas em tudo dai graça. E esse texto não fala por tudo, mas em tudo. Às vezes a gente interpreta errado, fala por tudo, está errado. Não é por tudo. Porque fulano morreu, graças a Deus. Não, não é por, mas em. Ou seja, em meio àquela situação, em meio a qualquer circunstância, eu vou perceber que algo poderia ser muito pior se Deus não fosse comigo. Por exemplo, aconteceu um acidente e perdeu um dedo, seria muito pior se você tivesse perdido a perna ou perdido a vida. Ou seja, em meio àquela situação, você vai ver um motivo que Deus te livrou de algo muito pior do que você está passando por uma situação que poderia ser muito pior se Deus não estivesse em sua vida. Então, em tudo, dai graças. Encontre motivos para você agradecer sempre a Deus. Tenha uma vida cristocêntrica. Coloque Jesus no centro de tudo. Coisas boas e ruins acontecem na tua vida, mas Deus não perdeu o controle nem a direção da tua vida. O teu viver está nas mãos do Senhor. Vamos agora ao último tópico da lição. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Diz assim, o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Esse plano da salvação, a Bíblia mostra o Espírito Santo como o selo do Espírito Santo, é o primeiro subtópico. Então, o Espírito Santo, ele recebe 3 designações, que a Bíblia mostra que ele como uma promessa, ele como um selo e ele como uma garantia. Só nesse texto aqui, que nós estamos lendo aqui, da Epístola de Paulo aos Efésios, esses primeiros versículos aqui. A Bíblia mostra ele como promessa, selo e garantia. Para falar do Espírito Santo aqui como selo, é importante ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, aqui, capítulo 1, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, aqui o versículo 20. Porque todas as quantas promessas há de Deus, falando em promessa, há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21 diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Agora o versículo 22, que interessante. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele nos selou e, além de nos selar, ele deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. E o que significa isso? Selar e dar o penhor. Porque a gente,
às vezes ouve, fulano não foi batizado com o Espírito Santo, mas foi selado. Outros dizem, ele não foi batizado, ele foi só queimado, mas ele já havia sido selado. O que seria selo? O que seria batismo? E essas linguagens, né, pentecostais que a gente utiliza aí, ou vê alguém utilizar, queimado com o Espírito, batizado ou selado. O que significa, o que é bíblico, o que não é bíblico? Por exemplo, naquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão, que tem uma referência bíblica, Tito 3, versículo de 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal da propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 9, 15 e 16, que fala Abba, Pai. Principalmente versículo 15. E o maligno não lhes toca, 1 de João 5,18, porque não toca porque pertence a Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo, tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar. Regenerar, purificar e santificar. Regenerar, purificar e santificar o pecador. Está em 1 Coríntios capítulo 6, aqui é uma referência da lição, capítulo 6, versículo 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, um texto muito conhecido de João 16, 7 e 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo aqui, como um selo, ele é importante porque ele demonstra o Espírito Santo como selo, pelo menos 5 coisas importantes aqui. O selo é autoridade, autenticidade, propriedade, posse pessoal e também, aqui na lição não diz, mas o selo também é inviolabilidade, ou seja, o selo é autoridade, o selo é autenticidade, o selo é propriedade, o selo é posse pessoal, o selo também é inviolabilidade. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o selo significa também posse pessoal, eu reporto-me o que Paulo escreveu aqui na sua segunda carta, que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Mas o versículo 19 é o suficiente quando ele diz assim, ora, o fundamento de Deus, ele faz até uma redundância aí, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O fundamento já é firme, mas ele diz, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Olha qual é o selo. O Senhor conhece os que são seus, aqueles que são de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então ele mostra aqui o selo como posse espiritual. Se você é do Senhor, você está marcado pelo Senhor, tem o selo do Senhor, então aparte-se da iniquidade. Tanto que nesse contexto, nos versículos seguintes, versículos 20 e 21, ele diz assim que numa casa não há só vasos de ouro e de prata, mas há vasos de paus, de pedra, de honra e de desonra, né? Uns que são para a vergonha e desprezo, e outros que são para a glória, para a honra do Senhor. Então, quando Paulo diz nesse contexto, ele diz assim, que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, que o Senhor conhece os que são seus, aqueles que são de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu escrevi uma cartilha, algumas apostilas a respeito desse tema aqui, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e Deus me levou por esse caminho. O selo aqui como posse lembra-nos, por exemplo, quando na época de Paulo, os homens iam comprar, por exemplo, madeira, e ali o senhor que queria comprar aquelas toras de madeira, ele ia até aquele determinado local, escolhia as madeiras que queria levar, pagava uma parte, né, um adiantamento, e pegava o seu selo, que na maioria das vezes tinha o seu sobrenome, tinha uma letra, um brasão, algo que simbolizava
que era ele que estava comprando, que era dele, aquilo ali. Era uma assinatura como se fosse uma rúbrica, né? Ou seja, era uma digital. Hoje a turma mais moderna tem o QR Code, né? Então são marcas insubstituíveis. Então aquele homem pegava o seu selo, como se fosse um carimbo que representava as suas digitais ou algo insubstituível, que era a sua identidade, e ali carimbava ou selava as toras que ele comprou. Se ele comprou 6 toras, ele não selava 7 nem 8, era só 6 e aquelas 6 que ele escolheu. Quando ele voltava para sua casa, ele agora designava a uma equipe de escravos, de empregados, para ir buscar aquelas toras. Quando os escravos iam buscar aquelas toras, eles não podiam trazer outras toras, senão a que estava marcada com o selo daquele homem que era dono, agora por ter comprado, era dono daquelas toras. Ele não podia trazer nenhuma que tivesse outras marcas ou outra que não tivesse marca nenhuma. Tinha que ser apenas aquelas que foram seladas, que foram marcadas. Então, este selo simboliza isso, que além de propriedade, nós somos posse pessoal de Cristo. Fomos selados pelo Espírito Santo, ou seja, e qual é a marca? Como eu falei, a marca é uma marca que está no nosso comportamento. Deus conhece aqueles que são seus, e o que está em Cristo aparte-se da iniquidade. Então, quando o homem tem o Espírito Santo, primeiro o processo de salvação, a Bíblia mostra o seguinte, que Deus fez com que o homem nascesse com a fé, e essa fé é uma fé natural. É a fé da lógica, a fé somatória, que 2 mais 2 todo mundo sabe que é 4, até o ateu sabe que é 4. Se eu tenho um café amargo e tenho açúcar desse lado, eu sei que se eu pegar o açúcar e misturar com o café, ele fica doce, isso é a fé natural. Mas além da fé natural, nós temos na Bíblia, nós vemos o dom da fé, que é a fé sobrenatural, a fé que faz milagres, mas existe a fé, que é a fé que leva o homem a Deus, o homem aos céus, que é a fé salvífica. E essa fé, ela nasce através de uma fé natural. O homem começa a entender que se 2 mais 2 é 4, o seu vazio só pode ser preenchido pela presença de algo maior que o seu vazio. Então ele acaba, por isso o homem tem sede de religião, curiosidade por coisas espirituais, e nisso aí, nessa somatória, ele acaba encontrando Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí a fé agora, salvífica, ela começa a nascer a partir daí, quando o Espírito Santo pega aquele homem e conduz a uma mensagem, ou leva uma mensagem até aquele homem. Na instrumentalidade do Espírito Santo, alguém prega a mensagem. E como a fé vem pelo ouvir, ali nasce naquele terreno vazio, começa a nascer aí a fé. E a Bíblia diz em Romanos 12, 3, que cada um saiba, possuir segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Deus deu uma pequena medida. E agora a fé não é dimensionada apenas por tamanho, apesar que a Bíblia fala em alguns textos homens de pequena fé, homens de pouca fé, mas alguns dizem assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, a Bíblia nunca disse tamanho de grão de mostarda, a Bíblia fala, se tiveres fé como, ou seja, na eficácia de um grão de mostarda, uma fé que mesmo sendo pequena, ela tem um grande efeito, ou seja, ela se desenvolve, por isso que é comum pedir para as pessoas exercer a fé, como que treinasse a fé como se ela fosse um músculo, para crescer, para desenvolver. Então, na proporção que a fé do homem vai se desenvolvendo, o homem vai se relacionando cada vez mais com o Senhor. Mas é interessante que o homem nasceu com a fé natural, o Espírito Santo, com a palavra, ele traz essa fé salvífica, essa convicção de salvação, e quando o Espírito Santo traz essa convicção, ele faz morada naquele homem, fazendo com que o mundo natural e o mundo espiritual entenda que aquele homem agora é uma posse do Senhor. É propriedade exclusiva de Deus, somos pertencentes a Deus, este é o selo. Então, se uma carta se coloca o remetente e o destinatário, ela não chega, independente de qual seja o remetente, não chega ao seu destino, ao destinatário, se não estiver um selo. Então, o selo também mostra o seguinte, que aquela correspondência vai chegar no endereço certo. Sem o Espírito Santo, o homem não pode chegar aos céus. Não há um endereço certo para esse homem. Então, o Espírito Santo, ele é demonstrado aqui, esse selo, como
algo que garante que o homem vai chegar ao seu destino certo, ao seu destinatário, vai estar com Deus. Agora, o que é interessante, por exemplo, que o mesmo Paulo diz aos Efésios capítulo 4, falando nesse mesmo contexto, contextualizando a questão do selo, versículo 30, diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, ou seja, para aquele grande dia, ele vai nos levar no endereço certo. Mas quando eu falei que o selo também é inviolabilidade, se nós formos ver em Cantares capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que quando Salomão ele, se chega a sua noiva, a sunamita, ele fala que tu és como um jardim fechado, uma fonte selada. Ali fala da sua virgindade, da sua inviolabilidade. Quando Paulo diz aos Coríntios, me parece que capítulo 11, segundo aos Coríntios capítulo 11, que assim como ele temia que assim como a serpente enganou Eva, assim seja alguns de vós enganados. Mas ele diz assim, eu estou vos preparando como a virgem para um esposo, para saber a Cristo. Essa virgindade da igreja é a sua inviolabilidade. A igreja selada, ela é inviolável. E o que seria algo inviolável? Por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, aqui capítulo 29, 11, Isaías 29, 11, diz assim a palavra de Deus, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, eu não posso, porque está selado, ou seja, está inviolável. A igreja, ela não pode ser violada. Por isso que João, na visão de Apocalipse, capítulo 5, ele disse que chorava muito porque ninguém podia ler o livro, porque ele era selado com 7 selos, selado por dentro e por fora, ou seja, se era selado, não podia ser violado. Então, assim como o inimigo não pode tocar na igreja, porque a igreja tem o selo de Cristo, ela não pode ser violada. E o mundo espiritual respeita isso. Nós somos propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Agora vamos ao subtópico, estamos começando a terminar. Subtópico 2, o penhor da nossa herança. E que penhor é esse? O termo grego arrabon pode ser traduzido como um depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. É como, por exemplo, alguém está vendendo algo e aí divide em suaves prestações. Você pagou a primeira prestação, ela serviu como um penhor, ou seja, como garantia que aquilo ali vai ser seu. Ou melhor, também no comércio antigo, quando alguém estava vendendo, por exemplo, um homem estava vendendo um terreno, e o terreno custava 10x, a pessoa ia lá, olhava o terreno e se agradava, e dizia, olha, eu não tenho 10x agora, mas como garantia que eu quero esse terreno para você não vender a outro, vou te pagar agora 2x, e esses 2x eu vou te pagar só para você segurar o terreno que é meu, e vou te pagar os outros 8x daqui a 20 dias, a um mês, ou dividir, enfim, isso depende da transação comercial que era feita. Mas aquela primeira parcela, ou aquele primeiro dinheiro, aquele depósito, era o penhor, ou seja, era a garantia de que a pessoa ia dar fim ou continuidade àquela negociação. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Deus, ele sempre terminou aquilo que ele começou, ele sempre termina o que começa. Inclusive a palavra fiel é isso, é terminar o que começou. Então infiel é a pessoa que nunca termina o que começa, esse é infiel. Mas quando a Bíblia diz aqui penhor, é a primeira parte de um processo que está iniciando. E ele deu esse penhor. Como é o penhor da promessa? Ou seja, ele nos deu o Espírito Santo como garantia, como a primeira parcela de que tudo que ele prometeu vai se cumprir. Para provar, é como se Deus dissesse, para provar que o que eu prometi eu vou cumprir, primeiro eu vou dar o Espírito Santo, para provar a vocês que o restante do que eu prometi já está garantido. E dando prosseguimento, diz assim, a palavra tem origem
semítica e era usada das transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, conforme eu havia falado agora. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso, olha só, presta atenção nisso. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não, não é isso. Independente de sua conduta, mais que a redenção, presta atenção, a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. E a palavra fiel é isso. É como eu havia falado, fiel é aquele que termina o que começou. Se você parar pelo caminho, você deixou de ser fiel. Então, se deixou de ser fiel, deixou de ser salvo. A grande questão é, mas a Bíblia nunca diz que eu vou apagar o seu nome do livro da vida. O termo apagar não existe, mas a Bíblia fala o termo riscar o nome do livro da vida. Ou seja, se riscou, se a Bíblia diz que vai riscar o nome do livro da vida, se Jesus falou riscarei o vosso nome do livro da vida, é porque já esteve escrito. Então, já foi salvo um dia e deixou de ser salvo. O que faz o homem deixar de ser salvo são as consequências das suas decisões. Ele tem um livre-arbítrio, é aí que entra o livre-arbítrio. E nós não vamos falar na questão do livre-arbítrio da predestinação, porque na aula que vem o assunto vai focar em predestinação. Mas dando continuidade a tudo isso, o importante papel do Espírito Santo nesse plano da salvação é isso. Ele veio como o selo e como o nosso penhor da redenção. E o que seria esse penhor? Conforme nós havíamos aqui lido, né? Esse penhor, essa garantia, é importante você saber que se não houver garantia numa transação comercial, ela não é considerada uma transação perfeita, uma transação comercial perfeita, porque é uma transação comercial sem garantia. É como se alguém comprasse algo de boca para fora sem deixar nenhum bem ou nenhum pertence ou algo de valor para garantir aquela compra. Diferente disso, a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo como seu penhor. E essa palavra penhor, ela aparece 23 vezes na Bíblia, começando lá em Gênesis capítulo 28, versículo 17, até Ezequiel. E quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, desde Gênesis 28 até Ezequiel 33, 15, a primeira vez que aparece a palavra penhor, sendo que essas 23 vezes, 20 é no Antigo Testamento, de Gênesis 38 a Ezequiel 33. E por 3 vezes, são 23 vezes, e por 3 vezes está no Novo Testamento. E o único que usou no Novo Testamento essa palavra penhor foi Paulo, e todas elas foi relacionadas ao mesmo assunto. Por exemplo, as 3 vezes 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, nós já havíamos lido, mas só registrar aqui, capítulo 1, versículo 22, está aqui. O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações, ou seja, essa garantia, essa primeira parcela. Ele nos selou para nos fazer propriedade sua, nos endereçar aos céus e nos deu o Espírito Santo como seu penhor, ou seja, como garantia, como se ele dissesse assim, está vendo? Aquilo que comecei, vou terminar. O Espírito Santo foi aquilo que foi prometido desde o Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo, me parece, 44, capítulo 33, mas o principal sem dúvida nenhuma, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, que há de ser nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito. Agora, olha o termo, o meu Espírito, está definido, o meu Espírito. Ele derramará o meu Espírito sobre toda a carne. Então, ele derramou o Espírito no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, se cumpriu. E quando Pedro começou a falar, ele, ali a partir do versículo 17, ele começa a trazer a mensagem de Joel, ele agora não repete a mesma mensagem, ele não disse, e assim diz o Senhor que nos últimos dias derramarei o meu Espírito, não, Pedro diz, derramarei ou seja, Deus ia derramar porque o Espírito Santo só vinha sobre os profetas e voltava para os céus. Quando ele disse derramarei Deus ia derramar para ele ficar. E agora, com o Espírito Santo aqui, a partir de Pentecostes, Pedro disse, e derramarei ele já está entre nós, e os contragotas do Espírito Santo vai estar sobre cada um daqueles que creem e buscam essa promessa que diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e estão perto, a todos quanto Deus nosso Senhor os chamar. Então, Pedro prega aqui e ele é como se dentro de uma revelação ele desse uma melhorada na compreensão da profecia de Ezequiel. Quando Paulo ele fala do penhor,
ele diz também aqui no versículo, capítulo 5, capítulo 5 dos Coríntios, 2 Coríntios 5. Capítulo 5, versículo 5, 2 Coríntios 5, 5 diz assim: ora, a quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Aqui aparece de novo a palavra penhor do Espírito Santo, 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5, e também esse texto aos Efésios capítulo 1, versículo 14, todos os penhores falam sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai tomar de exemplo o capítulo 38 de Gênesis, quando fala a primeira vez a palavra penhor, versículo 17, fala do relacionamento de Judá e a sua nora Tamar. E ali em Tímina, quando eles se relacionaram, ele achava que estava se relacionando com a prostituta, aí ele prometeu um cabrito para ela, e ela disse assim, para garantir que esse cabrito vai vir a mim, eu quero um penhor, ou seja, uma garantia. Aí a Bíblia usa essa palavra penhor. E entre esses penhores, além do lenço e do cajado, a Bíblia diz que ele deu o seu selo. Então, selo e penhor são coisas que parece que estão sempre ligadas. A mesma coisa Deus, ele nos selou com o seu Espírito Santo e nos deu como garantia, como uma parcela, ou seja, nos deu como o seu penhor. O Espírito Santo é o penhor da promessa. E fazendo agora a leitura da conclusão, nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então, Deus vai executar tudo na plenitude dos tempos. A gente sabe um pouco a respeito das dispensações. A primeira dispensação foi a da inocência, depois da consciência, depois veio o governo humano, depois a patriarcal ou da promessa, através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, depois a dispensação da lei por Moisés, depois a graça através de Cristo e o Calvário, e a última será a milenial ou a do reino, que será os 1000 anos da igreja com Cristo nessa terra. Mas, independente de qual seja a dispensação, Deus sempre abriu portas de escape para o homem ser salvo. Eu quero fazer uma pequena ilustração, por exemplo, o que Cristo fez através do seu Espírito foi mais ou menos isso. Basicamente, esse copo era a minha vida, era a sua vida, um copo descartável, talvez encontrado no lixo, na sarjeta. Estávamos assim, vazios e, quem sabe, desemborcados. E Deus, através da obra de Cristo, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Isso aqui é dar o Espírito Santo, olha só. O vazio agora foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Se aqui eu tivesse um recipiente maior, eu ia mostrar para vocês o seguinte, que assim o homem não está mais vazio, ele tem o Espírito Santo. E quanto ele tem o Espírito Santo, ele é propriedade exclusiva de Deus, porque ele está selado por dentro e por fora. Esse Espírito Santo que ele recebeu é como se fosse o penhor, é a garantia de que ele vai para os céus. Tanto que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o espírito do anticristo só não se manifestou para dominar a terra, porque há um que o detém, ou seja, é o Espírito Santo instrumentalizando a igreja, porque um dia que o Espírito Santo for levar a noiva e apresentá-la ao noivo, o mundo vai ficar plenamente sem Deus. Mas Deus, ele deu o seu Espírito Santo. O homem que outrora era desnudo, porque o homem em pecado, ele é nu diante de Deus, ele está desnudado. Apocalipse capítulo 7 diz que Deus nos vestiu de veste de salvação, ou seja, essa camisa é como se fosse as minhas vestes de salvação. Mas só com essa camisa ainda não seria o suficiente para fazer a obra de Deus, eu precisaria de um paletó, ou seja, de um revestimento. Eu estava desnudo, Deus me vestiu, e com o paletó aqui por cima eu estaria revestido, ou seja, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tivesse um recipiente maior, eu ia dar continuidade a esse derramamento e agora esse vaso iria transbordar. E uma vez que esse vaso ia transbordar, o recipiente ia encher, ele estaria com água por dentro e por fora. Aí não é só uma pessoa cheia, é uma pessoa mergulhada, porque a palavra mergulho é baptizon, que quer dizer emergido, submergido, submerso, ou seja, mergulhado no Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Todo crente salvo tem o Espírito Santo.
Todo crente salvo é selado pelo Espírito Santo, mas nem todos os crentes salvos são batizados com o Espírito Santo. Mas não fique triste se você não é batizado, não se sinta não salvo, porque o batismo com o Espírito Santo não é salvação, é um revestimento de poder que é importante para você fazer a obra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, muitas pessoas são salvas e não são batizadas com o Espírito Santo. Em contrapartida, é impossível alguém ser batizado com o Espírito Santo sem antes ser salvo. O processo primeiro é ser salvo, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Essa foi a nossa pré-aula de hoje, a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Deus abençoe. Quero novamente divulgar aqui 2 trabalhos lindos aqui, escrito pelo pastor Edivaldo Nascimento, o nosso pastor presidente. Ele não pediu para fazer isso, nem sabe, de repente sabe agora que ele está me assistindo, mas enfim, está aqui o livro Apocalipse, que é um livro de escatologia, muito bom. Eu acho que eu tenho quase todos os livros escritos por ele, são 26, 27 livros escritos, e aqui está Ide e Pregai, que aí você que é pregador, que sonha em aprender a pregar, vai gostar bastante, um livro que traz uma hermenêutica homilética também muito bem apurada. O pastor Edivaldo Nascimento é um grande mestre, é meu pai ministerial, é um homem que tem nos ajudado muito, nos alimentado com a palavra de Deus. Um pouquinho que eu sei, boa parte, eu devo a esse homem de Deus. E você que não conhece esse ministério, procure aí na internet, acesse esse ministério, você vai ver aí a página no nosso canal, você vai ver aí a divulgação do ministério Assembleia de Deus aqui no Irajá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de fazer mais uma vez, como fiz antes, uma oração por você, que de repente está enclausurado, está em casa, nesse distanciamento social por conta desse coronavírus, esse Covid-19. Vamos orar, reúna a sua família, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, diante dessa pandemia, diante desta crise mundial, Senhor. Eu peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, livra o teu povo, livra as famílias, abençoe os lares, as casas, cada residência. Nesta hora eu repreendo em o nome de Jesus toda e qualquer ação do inimigo. Opera milagres e faça maravilhas. Ser com todos, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.